Bem-vindos a uma aula agora de estatística. Eu vou dar a aula 6 de estatística 2, em que vamos falar sobre outliers. Outlier, gente, a gente está falando aqui de um tópico que chega à parte de redução dos dados. Eu sempre falo para vocês o que a estatística é feita. Vamos dar uma olhada aqui. Ela é feita por algumas partes. A primeira é a coleta dos dados, depois é a redução, depois é a análise dos dados, e por último é a modelagem. Na redução, a gente já viu na aula passada que ela pode falar sobre a amostragem e ela também pode falar sobre remoção de alguns dados mesmo. Então hoje a gente vai falar sobre a parte de remoção dos dados, tá? Alguns dados do seu conjunto, eles podem estar um pouco errados. Então, assim, quando eu digo errados, eu digo no sentido mesmo de que eles podem ter tido algum problema ou eles podem ter alguma peculiaridade envolvendo só eles. O que significa isso? Significa que você provavelmente deveria remover eles, tá? E tomar cuidado, porque eles fazem parte de um universo só deles, e não do universo que realmente representa os seus dados. Então, o que é? Vamos pegar um exemplo. A gente está falando sobre notas de alunos. Imagina que toda turma tira notas próximas de 4, de 5, de 6, de 7. E tem um aluno que tira 10, ou um aluno que tira 0. Repara que esse aluno, ele não representa o que está acontecendo na turma. Pode ser um aluno que faltou muito. Pode ser um aluno que é muito bom naquela matéria. Então, mesmo que tiver um professor ruim naquela matéria, ele ainda vai conseguir ir bem. Então, repara que um aluno que foge da média, em outras palavras, foge do que é considerado normal, não necessariamente é uma coisa boa quando a gente está estudando um conjunto de dados. Ele pode ser um aluno à parte que tem que ser removido para a gente poder entender o que está acontecendo no universo. Então, quando a gente vai falar de remoção de dados e especificamente da aula de hoje, que é outlier, a gente vai falar de um conjunto, e dentro desse conjunto vai ter sempre um pontinho que está fora. Então, imagina que está todo mundo aqui dentro, algo que é algo bem normal. Aí do nada tem um pontinho aqui fora. Esse pontinho aqui fora no sentido de ele está longe da média, esse pontinho aqui a gente vai chamar de outlier. É um ponto que tem que ser estudado, um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. Isso pode ser, por exemplo, como eu falei, um aluno que tem uma nota muito superior que os outros. Isso pode ser também um aluno que está com algum problema. Isso pode ser uma empresa que está tentando fraudar um documento. Isso pode ser muita coisa. A gente usa o conceito de outlier principalmente até para achar fraudes. Uma coisa que é muito conhecida é uma regra da quantidade de números que existem em cada documento. Quando você vai pegar um documento, você vai reparar que ele tem uma tendência a ter uma certa quantidade em porcentagem, tá? De zeros, de uns, de dois. Então vai ter uma certa quantidade de porcentagem de cada número. E muitas vezes a polícia mesmo, ela usa essa porcentagem como uma referência. Se algo fugir muito dessa porcentagem, provavelmente é alguém tentando fraudar um documento ou fraudar o que seria a receita de uma empresa. Então, ou até quando você pega assim, você tem despesas de vários hospitais pelo estado do Rio de Janeiro ou pelo Brasil. Aí você tem um hospital que está gastando 30, 40 vezes mais que um outro em um certo item. Isso é um outlier, isso é algo que a gente tem que tomar cuidado. Imagina que ele está comprando papel higiênico, está todo mundo pagando uma quantia X. Aí o outro hospital está pagando 40x. Isso é um outlier. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ir lá investigar o que está acontecendo. Então a matéria de hoje é sobre uma matéria em que você consegue ter uma ferramenta matemática que vai te explicar o que é um número estranho dentro de um conjunto de dados. E se aquele número é de fato estranho ou não, é algo que você de fato tem que se preocupar ou não. Quando a gente fala de outlier, a gente pode seguir várias normas. A norma mais comum que é usada é a norma que fala o seguinte: você vai ter sempre a sua média e tudo que tiver a 3 desvios padrões da sua média
é considerado normal. Tudo que tiver abaixo ou acima de 3 desvios padrões da sua média, a gente vai falar que ele está numa zona de outliers, tá? Está na zona de outlier. E aqui também seria uma zona de outlier. Então, repara, se a minha média for 5, então eu tenho aqui, uma média minha é 5. E o meu desvio padrão, ele é 2. 5 e 2, desvio padrão, né? 3 vezes 2 dá 6. Então, a gente vai falar que o limite superior, ele aqui é 5 mais 6, que vai dar 11. E o limite inferior é 5 menos 6, que vai dar menos 1. Então, no caso aqui, a gente criou um limite em que é considerado normal todo número que está entre menos 1 e 11. Se o número estiver entre menos 1 e 11, ele é considerado normal. Tá? Tá na normalidade. Se o número estiver acima de 11 ou abaixo de menos 1, esse número é considerado um outlier. Então, isso aqui vai definir para a gente uma forma de identificar outliers. E essa fórmula vai ser muito importante até para a indústria. Vocês que estão estudando administração. Porque pensa assim, você tem uma máquina, ela está calibrada para fazer um parafuso a 2 centímetros. Cada parafuso tem que ter 2 centímetros de altura certinho. Máquinas não são perfeitas, de vez em quando elas vão errar pouco, 2,001, 2,002. Mas aí você vai ter que considerar o que é considerado errado, né? O que é considerado um ponto fora da curva. Por isso que é outlier, né? Out de fora, lier de linha. Então ele está fora da reta, fora da linha. Então repara que o outlier ele vai te ajudar em quase tudo, em gestão de qualidade, até em logística para ver se vai acontecer um evento especial ou não. E ele também é bom para você identificar fraude, para você ver se tem alguma coisa esquisita acontecendo. Então esses outliers são muito bons, gente. Então olha só, quando a gente vai falar de outlier, eu quero que vocês usem essa fórmula aqui. Um outlier ele é considerado quando ele está acima da média mais 3 desvios padrões. Ou ele também é considerado outlier quando ele está abaixo da média menos 3 desvios padrões, tá? Então, o outlier ele vai ter essas duas funções aqui. Vamos aqui olhar mais uns exemplos, tá? Veja aqui esse exercício. Os valores seguintes referem-se às concentrações de nitrito numa amostra de água de um rio. 0,403, 0,410, 0,401 e 0,380. Então a gente tem aqui as concentrações de nitrito. Todo rio tem que ter uma certa quantidade. Se você tem pouco, alguns peixes podem morrer. Se você tem muito, alguns peixes podem morrer. Então você tem que ficar meio que perto da média, tá? Exatamente que nem a gente espera. Por isso que a gente está resolvendo isso num problema de outlier. A dúvida aqui é o seguinte. O 0,380 parece um número meio estranho. Ele parece estar abaixo dos outros quando você dá uma olhada assim. Aí a pergunta é considerado um outlier esse 0,380? A gente tem que parar tudo e levar nossa equipe para ir nesse ponto do rio, ver se está tendo algum problema desse nitrito. Repara, isso aqui é uma ferramenta muito forte, porque você não precisa agora simplesmente deslocar sua equipe para todos os pontos. Você pode simplesmente fazer um teste estatístico e verificar se aquele ponto está diferente ou não. E se a gente tem que ir lá levar a nossa equipe para verificar se está tendo algum problema. Pode ser que alguma indústria esteja despejando algum material que está desfavorecendo a questão do nitrito. Ou pode ser alguma outra questão. Então, em vez de a gente investigar todos os pontos, levar toda a equipe, não, vamos só fazer um teste estatístico, ver se tem outlier ou não. Se for outlier, a gente manda a equipe, se não for, fica de boa, vamos descansar também. Então, olha só aqui como resolver esse problema. A média para esse conjunto é 0,398, foi calculado já de antemão. O desvio padrão é 0,011, então vai ser 3 vezes 0,011, tanto para baixo quanto para cima, tá? 3 vezes 0,011.
Em outras palavras, o limite superior ele equivale a 0,432 e o limite inferior equivale a 0,364. Em outras palavras, veja aqui, ó, para você ser considerado outlier, você tem que ser abaixo, a concentração de nitrito tem que estar abaixo de 0,364 ou acima de 0,432. Como elas estão todos dentro desse intervalo, está tudo certo. Você não precisa deslocar a equipe, ela é considerada normal, ela está perto da média, então está tudo bem. Gente, outlier é algo bem simples mesmo, tá? Ele é só um conceito para dizer se algo está muito esquisito ou não, se algo está muito fora da média ou não está. E ele é um conceito bem importante, bem forte, que vai poder te ajudar a simplesmente só se concentrar nas coisas que de fato são problema e ignorar os outros números. Então, assim, eu acho muito bom para vocês tentarem aplicar no emprego de vocês. E fiquem de olho, porque a gente está aprendendo mais em estatística e quanto mais a gente aprender, mais a gente consegue aplicar na vida real e vocês vão ver como que ela é útil, como que elas vão ajudar você e vai trazer diversas ferramentas. Então, até mais e até a próxima aula de estatística.